Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com o Josué Vidal. Tudo bem, Vidal? Tudo ótimo. Como você está? Tudo, graças a Deus, tudo ótimo também. Muito obrigado pelo convite, hein? Mas uma honra ter você aqui, Vidal. Isso. Eu vou fazer a apresentação oficial do Vidal. Josué Vidal é 13 vezes Microsoft MVP. Ele possui mais de 17 anos de experiência em vendas técnicas consultivas e projetos complexos, e eu posso provar. É arquiteto sênior de soluções de cloud, é MCT da Microsoft, MCT é o Microsoft Certified Trainer, speaker, possui várias certificações Microsoft e AWS. Ele é CEO da Cloud Expert School, ele é mentor de carreiras e idealizador do movimento Cloud Expert. Vidal, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Você sempre muito gentil, solícito, e eu sou fã de você de carteirinha. Que isso, depois dessa apresentação, fico até um tanto acanhado. É uma oportunidade ímpar estar aqui no seu podcast. Muito obrigado. Então, já que você falou sobre isso, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda a gente a entender se você está gostando, se a gente está indo no caminho certo. O objetivo do Pausa na Programação é ser algo leve, divertido, que realmente você possa fazer uma pausa, um break aí no seu momento do dia e ouvir um pouquinho que pessoas tão relevantes como o Vidal tem para contar. Vidal, conta um pouquinho pra gente como é que você começou a sua carreira na área de tecnologia. Olha, comecei minha carreira na área de tecnologia numa lan house, pelo que muito pode só impressionar vocês, né? Na verdade, mas antes disso, né? Lá em 1995, meu pai me deu o primeiro computador, que era aquelas caixonas grandes, e eu fiquei meio que fascinado por ter que desmontar e montar aquilo. E tá funcionando. Mas então, você desmontou o computador? Isso. Um dia eu abri, desmontei. A minha brincadeira era abrir, tirar todas as peças, colocar de novo e ligar, ver se estava funcionando. E o seu pai não te bateu? Falou, menino, você quebrou isso aqui? Mas só que até um dia que realmente não ligou mais. Aí eu falei, puxa, eu preciso aprender. Aí eu fui buscar, naquela época era aquela internet de escada, não lembra disso? Uhum. Então aí eu fui lá, pesquisava e enfim, fiz um curso de manutenção. Foi aí que foi um pouco da minha entrada nesse universo de tecnologia. Até que, em um dado momento, um amigo meu me chamou para ser suporte numa lan house. E ali eu continuei consertando aqueles computadores, mas aí era uma lan house que tinha 60 computadores. Para ficar abrindo, virava... Era muito interessante aquela fase, viu? Muito interessante. Até que um colega meu chegou e falou assim, para você sair desse mundo de muito pó, poeira aí, ficar toda hora abrindo, deitando embaixo da mesa, o menino da TI, né? O menino do computador e da impressora, se você estudar essa tecnologia e tirar uma certificação, isso pode te trazer maiores oportunidades. Foi aí que eu conheci o universo de certificações, que foi em meados ali de 2000, 2001, né? Foi onde eu comecei a entrar nessa área de tecnologia com uma especialização já. Foi ali que eu tive a oportunidade de buscar uma especialização e desde então, nesses últimos 17, 18 anos, dia a dia eu venho aprendendo cada vez mais tecnologia, dominando o conteúdo e no momento da minha trajetória eu me identifiquei muito com a parte de educação. Eu já tinha a parte de tecnologia forte dentro de mim, onde eu executava no meu dia a dia, mas bem no começo da minha carreira eu trabalhei numa escola de informática, onde eu dava aula de HTML, onde eu dava aula de Word, Excel, PowerPoint. Naquela época, dava aula de digitação. ASDFG. Então, como na minha formação, eu fui formado em tecnologia e muita educação, hoje o meu dia a dia passa a ser educação e tecnologia. É o que eu vivo hoje.
E como é que... conta um pouquinho, Vidal, sobre o programa MVP, porque você é MVP há 13 anos. Isso. Conta pra gente como é que é o programa MVP da Microsoft. O programa MVP da Microsoft é um programa de reconhecimento a profissionais que de alguma forma compartilham conhecimento de forma espontânea, criando um impacto na comunidade técnica. O objetivo do programa é dar visibilidade para esses profissionais que têm um conhecimento específico sobre uma determinada tecnologia e têm a iniciativa de compartilhar aquilo de maneira espontânea, gratuita, seja numa faculdade, seja dentro da empresa, seja na internet, independente, e vários meios de comunicação. Então, o programa MVP existe mais de 25 anos, está perto agora de estar completando os seus 30 anos, e eu estou no programa há 13 anos, com muita honra e muito orgulho de fazer parte deste programa. Então não é uma prova que você faz e aí tirou uma certificação. Então é uma honraria, Vidal. Sim, quando a gente conversa com alguns MVPs, até algumas analogias, o programa de MVP, o título de MVP, ele é concedido uma vez ao ano. E você, de um ano para o outro, caso você não continue gerando impacto, você pode perder o título. Né? E aí essa analogia que é feita ao MVP é justamente como se fosse um Oscar. Se um ator ele não está performando ano a ano, no ano que vem ele não ganha o Oscar. Então, para ele estar cada ano ganhando o MVP, é como se todo ano esse ator está sendo um protagonista da sua própria carreira. Então, fazendo uma analogia, não dá para você ir lá fazer uma prova e ganhar o MVP. Não, você tem que performar numa posição de destaque e o reconhecimento ele vem pela Microsoft. E existem níveis, né? A Microsoft Brasil faz uma análise, depois a Microsoft a Corp e 2 níveis na Corp ali que acontece essa nomeação. Então é um programa muito sério, é um programa de reconhecimento e de muito prestígio globalmente falando. E vou te falar que eu entrei no site do programa MVP. MVP significa Most Valuable Professional. E são 142 pessoas aqui no Brasil. Vidal é um deles, há 13 anos. Desculpa. Que isso. E é meu amigo, gente. Olha que coisa. Deus é muito bom. Vidal, como é que... Dentro, né, você é MVP de Azure, né? Então eu imagino que as pessoas te procuram muito para falar sobre arquitetura, sobre ambientes complexos, ambientes simples, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns projetos juntos, sim, né? E eu sou muito grata a você por sempre apoiar, topar as minhas loucuras. É isso. E como é que você vê quando as pessoas estão criando um ambiente, na verdade, quais são os cenários mais comuns que você encontra quando as pessoas te procuram? Olha, existe um desafio muito grande hoje, quando as pessoas entram em contato comigo com alguns problemas, né? Problemas relacionados à carreira e também problemas relacionados a soluções de cliente. E um dos problemas que acabam mais acontecendo são problemas relacionados à base, são problemas relacionados a fundamento, por exemplo, de rede. Né? Recentemente, uma empresa entrou em contato comigo com uma determinada dificuldade de fazer uma comunicação da empresa dela com um ambiente dentro do Azure. E eu fiz uma análise, olhei alguns fundamentos de rede, acesso à rede, que era um recurso bem específico, informei, apresentei ali a solução e ao final foi possível resolver o problema ali daquele cliente. Então, um dos cenários que eu vejo muito é conectividade, é o acesso, é a internet propriamente dita. Tá? Esse é um dos cenários. E o outro cenário que chega muito para mim, que esse é relacionado à tecnologia. E o outro que chega muito é a parte de educação. Né? São pessoas, de alguma forma, que querem, sim, fazer uma transição de carreira para esse mercado, para essa área de cloud e não sabe como começar. Quais são os primeiros passos no mundo de cloud? Então, de alguma forma, através da minha experiência, através da jornada que eu já passei, eu compartilho um pouco dessa experiência com pessoas que querem iniciar uma carreira com o pé em tecnologia nesse mundo de cloud. Que
O que eu acabo fazendo? Eu explico a cloud de uma maneira diferente. Nada mais é uma nova profissão para que você possa ajudar as empresas a salvar informações na internet. Você salva informações... Você já salvou fotos? Salvei. Essa foto foi armazenada onde? Na nuvem. Então, é exatamente isso. Então, quando se fala muito na tal da cloud, quando as pessoas têm interesse de fazer uma transição de carreira, acham isso muito técnico. Eu tenho que aprender a programar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, é tranquilo. Sim, é possível você iniciar uma carreira, é possível você fazer uma transição, você que é um estudante, está ali começando, tem a área de ciência de dados, né, ChatGPT, né? Então, ou seja, tem inúmeras opções para quem tem interesse de fazer essa transição de carreira. E a área de computação em nuvem é uma delas. Vidal, quando a gente fala de topologia de rede para um ambiente no Azure, essa aqui é uma pergunta da galera. Tá bom. Tá? Lá no Instagram do Pausa na Programação, a gente abriu uma caixinha lá e mandaram assim a seguinte pergunta para você. Eu vou ler, para honrar quem fez a pergunta. Como determinar a melhor topologia de rede para um ambiente Azure, levando em consideração requisitos de segurança e desempenho? É uma pergunta complexa. Como determinar a melhor topologia de rede, levando em consideração... Eu acho que essa pergunta foi feita, inclusive, usando o ChatGPT. Eu acho só. Como determinar a melhor topologia de rede para um ambiente Azure, levando em consideração requisitos de segurança e desempenho? Vamos lá. De novo, dentro desse cenário, qual que é a melhor topologia de rede? Eu tenho que voltar para os fundamentos. Eu tenho que olhar para a base. Então, quando a gente olha melhores práticas de ambiente cloud, na prática você tem sempre ali uma topologia de rede distribuída e segmentada. Então, a primeira coisa a ser criada, eu quero criar um ambiente de rede dentro das melhores práticas. Eu preciso garantir isolamento e segmentação. Essa é uma das estratégias. A partir do momento que você garante isolamento e segmentação, você está dentro de uma topologia de rede de boas práticas e através da segmentação é possível estabelecer alguns critérios de segurança, alguns aspectos de segurança, como regras de firewalls e roteamento. Quando a gente olha a questão do desempenho, vai estar diretamente relacionado ao tipo de serviço que vai ser implementado dentro desse isolamento. É um serviço que permite escala? Sim ou não? É um serviço que tem alta disponibilidade? Sim ou não? É um serviço que tem tolerância à falha? Sim ou não? Então, ou seja, do ponto de vista técnico, a melhor prática é criar um ambiente que tenha um isolamento e segmentação e a performance entra com o tipo de serviço a ser implementado ali, que eu tenho opções dentro de um cenário de cloud que dá esse suporte. Por exemplo, armazenamento de arquivos. Qual é a tecnologia que eu vou utilizar que vai entregar uma criptografia a partir do momento que esses dados sejam armazenados. Também a criptografia no momento do upload desses dados e também no acesso. O famoso dados em trânsito ou os dados em repouso. Então, acaba sendo essa estratégia aí dentro das melhores práticas. Você diria, então, que muitas vezes a gente esquece os fundamentos quando a gente está fazendo uma arquitetura? Sim. Hoje em dia, existe um tsunami de informações, uma overdose de conteúdo. Com uma pergunta específica de um determinado cliente, se você, de uma determinada pessoa ou de um determinado aluno, se você trouxer para a essência o fundamento, o óbvio, bem elaborado, bem executado, atende àquela necessidade. Muitas vezes eu tenho muitas informações, eu penso em várias funcionalidades novas, mas na essência é o fundamento que vai dar a propriedade necessária para aquela solução. Vidal, sem falar nomes, que a gente ainda não pode falar o nome desse cliente, mas eu queria compartilhar com o pessoal uma situação que a gente vivenciou. E isso ilustra demais o que você falou agora. É aquela situação daquele projeto nacional. Lembro. Que teve uma situação de segurança. Correto. Ali e que
estava todo mundo tão entretido em não pode falhar, a gente não pode passar no Jornal Nacional, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, que deixaram uma questão ali. Uma ponta solta. Você conta um pouquinho, assim, falando tecnicamente, né? Mas, assim, Então, em se tratando tecnicamente falando, ou seja, qualquer ambiente, qualquer e-commerce, qualquer website, qualquer situação, você tem os fundamentos de segurança, de performance, de rede, de automação, né? Governança. E todos esses pilares precisam ser levados em consideração do ponto de vista de fundamentos, do ponto de vista de base. Caso contrário, você vai colocar o quê? Elementos modernos, elementos da última geração dentro da sua tecnologia, que de alguma forma vai estar encobertando ali, vai estar cobrindo aquele fundamento. E muitas vezes esse fundamento, que se não foi bem trabalhado, pode ser uma vulnerabilidade, uma exposição para essa aplicação, para esse cenário, que nesse caso foi o que aconteceu. Era um ambiente grande, várias empresas, vários projetos ali, situações. Sim, teve considerações de segurança, de performance, de resiliência, de governança, teve tudo isso? Teve. Mas em um aspecto específico, que era o óbvio, que eu não ia pensar, ninguém ia pensar nisso, mas tinha ali criou-se uma certa indisponibilidade no ambiente, né? Por conta de base, por conta de um fundamento que, poxa, isso aqui eu não preciso olhar. Não, é exatamente isso que faz a diferença. é fazer o básico bem feito, né? Fazer o básico bem feito. Chegou. É isso. É isso. E naquela situação foi muito interessante porque, assim, a sala de guerra devia ter pelo menos umas 100 pessoas por baixo. E nós estávamos numa sala de guerra remota e quem viu aquela situação? Vinícius Moser, né? No nosso time ali, Exato. acho que era eu, você, Vinícius. Isso. E o... Esqueci o nome dele. O Fabrício também? Não, o Fabrício não, era o outro. Esqueci o nome dele. Gustavo, um abraço pro Gustavo, menino de ouro. E naquela situação ali, vários especialistas de várias empresas e ninguém enxergou o que estava acontecendo ali. E no momento da crise, né, a gente conseguiu se distanciar daquele problema onde teve a indisponibilidade, ficou indisponível o serviço. Isso. O negócio começou a escalar, a gente sofreu, quase morreu. Sim. Quanto tempo? Foi uns 10 minutos, 15 minutos? Sala né? de crise é isso mesmo. Até a gente conseguir identificar. E assim, a gente identificou, passou para os especialistas, eles foram lá, fecharam as portas. Ninguém caiu. Sim. Não passamos no Jornal Nacional, que era o objetivo, né? Sim. E todo mundo ficou feliz, né? Mas é fazer o básico bem feito. Adorei isso daí. Vidal, queria explorar um pouquinho com você sobre a cultura de FinOps, né? Lá na minha empresa a gente tem uma solução de FinOps para o parceiro direto, mas eu entendo que não é só a ferramenta, né? Quando a gente fala de FinOps, consumo de Azure, né? Acho que é uma cultura, né? São vários... Eu não quero falar mais que você, mas você pode explicar melhor que eu, né? Sobre FinOps. Quando a gente trata do termo FinOps, trata-se de uma governança, de uma cultura, pessoas, processos e tecnologias. Quando a gente traz isso para FinOps, acaba exatamente, eu tenho que ter os processos relacionados à otimização de custo, as ferramentas que vão dar esse suporte e as pessoas treinadas nesses processos e nessas ferramentas. É um conjunto desta cultura que entrega FinOps. Não é simplesmente uma ferramenta. A partir do momento que você, qualquer empresa ou qualquer profissional, poxa, eu quero iniciar uma carreira, existe uma carreira de FinOps em cloud, né? Ou seja, as empresas estão migrando para a cloud em um determinado momento, assim que ela migrou, já tem que plugar a otimização. Eu não vou pensar em otimizar o ambiente depois que eu estou vendo o custo alto e eu vou querer voltar. Né? Eu já vi empresas, casos de... Não, essa nuvem está muito cara, quero voltar para o meu data center, porque está caro. Não é que está caro, você está utilizando da maneira errada. Está utilizando a cloud como se fosse um data center, um colocation. Você já ouviu falar que na nuvem você pode desligar e ligar?
Neste exato momento, é importante implementar esses processos de governança associado a uma ferramenta. Que pode ser a minha. Associado a uma ferramenta que vai acelerar o poder de otimização de custo. E quando a gente trata do tema de tecnologia em cloud, trazendo um cenário, a gente sempre precisa trazer ali as melhores práticas. O primeiro pilar ali da melhor prática é justamente otimização de custo. Então, quais são as ferramentas que permitem com que eu consiga ter essa otimização de custo? Ok, eu fiz uma migração para um cenário de computação em nuvem. O meu valor de investimento vai aumentar? Vai. Mas chega uma hora que ele vai dar uma estabilizada e vai dar uma leve caída assim, e aí sim, é nesse momento que você precisa de uma ferramenta, que você precisa de processos e de uma governança. Vidal, quando a gente fala de melhores práticas, né, que nem eu já entendi que a gente tem que fazer o básico bem feito, que a gente precisa olhar para os fundamentos, mas quando a gente está falando de segurança, de proteger dados sensíveis, o que você daria como dica para as pessoas que falam assim, olha, não esquece de olhar isso. O processo de segurança, quando a gente fala de dados sensíveis, a segurança ela precisa ser feita uma análise 360, ou seja, desde o momento que a informação chega através de um e-mail ou um acesso à internet ou acesso a um aplicativo até a informação armazenada lá no banco de dados. Se você fizer uma análise da informação, a hora que o e-mail chega ou a hora que a pessoa acessa o website até chegar no banco de dados, existem inúmeras camadas. Então, eu preciso ter, dentro das melhores práticas, ferramentas em cada uma dessas etapas. A etapa de acesso, a etapa de autenticação, autorização, a etapa da persistência do dado dentro do banco e também a segurança na criptografia. Quando eu tenho essa análise, essas ferramentas em todos os pilares, eu consigo sim mitigar ali qualquer vulnerabilidade que exista dentro desse cenário. Caraca, hein? Só isso, gente. Só faz tudo isso que tá tudo resolvido. Vidal, você tem uma veia bastante forte na questão da educação, tanto que você, né, tem a escola. Quantos alunos você já treinou? Mais de 5.000 alunos. Ai! Isso. Essa trajetória aí, tivemos a oportunidade de impactar aí mais de 5.000 alunos aí. Conta pra gente como é que é isso, porque lá no seu LinkedIn eu vejo aquele movimento Cloud Expert. Se você não é um Cloud Expert, se você quiser conhecer mais sobre isso, dá uma olhadinha no LinkedIn do Vidal. Josué Vidal. O Cloud Expert nada mais é do que o especialista nessa nova tecnologia, que é a tecnologia de computação em nuvem. Que a gente tem ali inúmeros cenários de computação em nuvem. Então, o Cloud Expert nada mais é do que isso. Um profissional que tem a capacidade de ajudar as empresas a hospedar, a salvar, a guardar informações na internet. Então, quando o profissional aprende essa habilidade, ele se torna ali um profissional reconhecido, um profissional disputado e muito bem pago. Então hoje, esse movimento Cloud Expert é um movimento que tem como objetivo mostrar e apresentar para as pessoas, para os profissionais que têm interesse em fazer a transição de carreira ou que querem crescer ainda mais nas suas carreiras, que existe uma porta que está aberta, está esperando eles entrarem por essa porta. A porta já está aberta, não precisa nem abrir a porta. Né? Porque inúmeras e inúmeras empresas todos os dias estão migrando seus ambientes para um cenário de computação em nuvem. E precisa de você, profissional com conhecimentos nessa tecnologia, para ajudar essas empresas a subir, a hospedar e armazenar essas informações dentro da nuvem. E a mentoria, Vidal, como é que é? A mentoria de carreira é um programa de acompanhamento onde eu faço muito próximo com esses profissionais, onde eu direciono. A maneira mais rápida de qualquer pessoa crescer profissionalmente é através de direção, onde ela vai ter a clareza de onde ir, através de um treinamento que traz os conceitos e os fundamentos, e suporte, que é a orientação
de como avançar numa entrevista, de como aplicar para uma maior vaga. Então, a mentoria, ela é desenvolvida nesses 3 pilares, onde eu trago uma orientação profissional com direção, treinamento e suporte. Acelera, né, Vidal? Acelera. Vai mais rápido. Isso, exatamente isso. É isso aí. Bom, Vidal, a gente está chegando ao final do nosso pausa na programação. Mas antes disso, eu queria saber como é que é o seu momento pausa na programação. A hora que você dá aquela parada e recarrega suas baterias. O meu momento pausa na programação é quando, de alguma forma, todo dia, né? Todos os dias, das 8 às 9 ou das 6 às 7, eu vou fazer o meu crossfit, né? A produção de dopamina, né? Garoto! Você vai ali fazer um exercício físico, né? Trabalhar o mental, o espiritual e o físico, porque na academia, ainda mais no esforço físico que você faz no cross, chega uma hora que você quer sair dali correndo, né? Porque é um exercício que te deixa esgotado. Ó, corre 5 km. Como assim, né? Pula aqui, pula na caixa 100 vezes. Teve um dia lá que o cara falou, tem que fazer 100 flexões de braço. Você vai em qualquer lugar ali, você fala, não, é 5, é 10. Não, 100. Em 17 minutos. Eu falei, como assim? E a gente nem é orientado a metas, né? Meta e time. Vou morrer, mas vou entregar, né? Meta e o prazo. Você tem a meta de 100 em 7 minutos. Então, mas é super gostoso você, de alguma forma, se colocar esse desafio, né? E ao final, igual eu fiz o treino ontem, deu 7 minutos, tava esgotado. Mas também, ó, crossfit não é pra todo mundo, né, Vidal? Tem que ter um condicionamento físico básico pra começar crossfit, né? Eu não tinha. Você foi do zero, assim? Do zero, eu era sedentário, né? Porque eu sempre trabalhando, e dar aula. Eu falei, poxa, eu vou me dedicar. E já faz um ano que eu tô fazendo crossfit, tô adorando. Me identifiquei ali, eu e minha esposa, né? Então a gente vai junto ali. Super legal. Você tem um exemplo, agora, quando você falou isso, que... Como é que você diz, assim, quando você vai na academia, quando você pega e treina, né? Então, isso. Conta você, eu não quero contar a sua fala. Do treino na academia? Lembra que você fala assim, quando você chega na academia, você tá ali, né? Fraquinho e tal. Mas com o passar do tempo, você vai treinando e você vai ficando bom naquilo que você está fazendo. Sim. E você falava muito isso naquela prova Z900? Isso. Quando a gente estava dando treinamento sobre isso. É que daí vem aquele jargão, né? Foca no treino que o resultado vem, né? Ou seja, você foca no treino, e o resultado, obviamente, ele vai aparecer, né? Então, eu sempre foquei bastante ali no desenvolvimento da minha carreira, que o resultado veio. Agora eu foco no desenvolvimento da minha carreira apoiando aí outros alunos e outros profissionais dentro da Cloud Experts com mentoria de carreira. E é isso que eu passo para eles, né? Pessoal, foca aqui na técnica, foca no treinamento, que o resultado vem. E é isso que eu acabo realizando também no dia a dia no CrossFit. Então, a forma como que você faz uma coisa é a forma como que você acaba fazendo tudo, né? Você começa muitas vezes, né? Talvez, não sei se na primeira vez que você tentou, você conseguiu fazer 100 flexões em 7 minutos. Pode ser que tenha sido um pouquinho mais. Sim. Mas agora, acho que os 100 flexões em 5 minutos sai, né? Não. Ainda estou na fase do treino. Mas se chegar lá, eu tenho certeza disso. Pessoal, conversei hoje com o Josué Vidal. Vidal, obrigada demais por você estar aqui. Eu quero honrar de verdade você, porque você sempre tem sido um grande amigo, um amigo leal, que sempre me apoiou nas maiores loucuras que eu inventei. E, pessoal, o Josué Vidal, ele é um cara para ser seguido no LinkedIn, no Instagram. Ele compartilha coisas muito interessantes, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.